Boa tarde a vocês que nos seguem no Ranking dos Políticos. A gente está aqui com a nossa duquesa de Tex, também conhecida como Maria Carolina Gontijo, especialista em direito tributário, em reforma tributária, que vai nos contar tudo sobre o que ocorreu na noite de ontem com a aprovação da nossa reforma tributária. Então, Carol, seja mais do que bem-vinda ao Ranking dos Políticos. Para nós é uma honra tê-la conosco. E já de antemão, queria te perguntar a dúvida que está afligindo a maior parte dos brasileiros, né? O brasileiro vai passar a pagar mais imposto com essa reforma? Essa é a pergunta de milhão, né? A pergunta que vale 1 milhão. Obrigada, Alan Carlos, pelo convite, o Ranking dos Políticos. Enfim, é difícil da gente falar agora. O que a gente tem é uma promessa de que a carga tributária não vai aumentar. Mas é importante a gente pensar o seguinte: a carga tributária vai ser equalizada, ou seja, hoje, no nosso sistema, alguns setores pagam muito mais do que outros setores. Então, invariavelmente, a gente vai ter setor que vai pagar menos, a gente vai ter setor que vai pagar mais. A gente sabe quem é quem? Ainda não. Não, pois bem. E aí, outra pergunta, uma grande crítica a esse projeto foi de que nós estaríamos federalizando tudo, ou seja, tirando poder dos estados, trazendo mais poder para Brasília, aquele menos Brasil e mais Brasília. Isso realmente vai acontecer ou não? Então, isso não vai acontecer. Isso foi mais uma das fake news que rodou ali, uma coisa mais, aquela coisa do estar centralizando em Brasília. Não, não é isso. O que a gente tem no Conselho Federativo é que o Conselho Federativo ele vai fazer a gestão da arrecadação do IBS. Isso vai acontecer de forma centralizada. Por quê? Imagina 27 estados, 5.500 municípios e um tendo que passar dinheiro para o outro. Porque agora a gente vai ter que ter o princípio do destino. Então, não vai importar mais de onde a empresa está, mas sim onde o seu consumidor está. Isso vai fazer com que os estados e os municípios tenham que passar dinheiro um para o outro. Imagina a confusão. A ideia principal aqui é o seguinte: tentar racionalizar isso. Muita gente que ficou contra, e eu percebi isso na discussão, ficou contra o conselho, eventualmente a pessoa entendeu, porque por mais que seja uma ideia ousada, vamos dizer assim, não existe uma outra alternativa melhor do que essa, que dê segurança aos estados e aos municípios de que eles vão receber sim aquela parcela. Porque imagina só, um estado em uma situação meio complicada, financeira, tendo que repassar um valor para outro estado, imagina se ele não repassa. Exato. Então aí a gente tem um problema. E isso a gente já viu acontecer, alguns governadores não repassando para os municípios, a gente viu muito isso ali durante a crise de 2016, 2017. Então, é algo que a gente não pode arriscar acontecer. Eu acho que isso até passou pelos próprios políticos, para eles entenderem que aquilo ali, para os próprios governadores, para eles entenderem que aquilo ali era um mecanismo de segurança para eles. Então, no final das contas, não tem isso de centralização, mas Brasília, a União não está envolvida, e aí o mais importante é isso, a gente ter um sistema que, de fato, funcione. Não, esperamos que realmente funcione. Não é o texto dos sonhos, nós mesmos do Ranking dos Políticos queríamos um texto melhor, batalhamos por um texto melhor, foi o texto possível, e aí entra muito da pergunta também que, obviamente, nós temos a nossa posição, mas eu também queria te ouvir. Na sua visão, quais são os principais pontos positivos dessa reforma e o que você não gostou, aquilo que saiu de mais negativo dentro dessa reforma? Os pontos positivos da reforma é a simplificação e a transparência, sem sombra de dúvida. A gente vai passar agora a ter uma noção do quanto a gente paga de tributos de uma maneira que a gente nunca teve. Hoje, por exemplo, você vai no supermercado, enche o seu carrinho e você não tem a menor ideia de quanto você está pagando de imposto. Por mais que tenha aquela impostos estimados, tributos estimados, a gente sabe que aquilo ali não passa nem perto. Então, a ideia é que a gente, esse avanço, eu costumo falar, é um ponto muito cidadão da coisa, de trazer para o cidadão esse poder de entender quanto ele está pagando e como ele vai poder cobrar do governante isso. Então, esse é um ponto positivo. Alguns pontos de eliminação de conflito, como, por exemplo, a não cumulatividade ampla, não existe mais aquela questão de pensar no que dá crédito ou não dá crédito, que é uma discussão que se arrasta por anos e anos e anos na esfera administrativa, judicial. Então, a gente fez muitos avanços, especialmente com relação à simplificação da tributação e à apuração. Mas aí, como eu disse nas minhas redes sociais, o texto ele estava caminhando para um 8, virou um 6, com louvor. É ruim? Não, ainda melhor do que zero. Mas o que eu acabei vendo no final ontem nas emendas aglutinativas? Muitas exceções do texto, e a gente sabe, e eu preciso que as pessoas tenham essa ideia. Quanto mais exceções a gente tiver, quanto mais gente pagando menos, mais a nossa alíquota padrão vai ser alta. É aquela coisa da meia entrada. Se tem alguém pagando meia entrada, não é que ela está tendo um desconto de 50%, alguém está pagando esses 50%. Então, toda vez que a gente coloca
exceções ou alguma coisa assim dentro do texto, a gente vai correr o risco de subir nossa alíquota padrão. Esse é o maior problema. Então, ontem foram muitas exceções, alguns possibilidade de criação de contribuições por parte do Estado. Então, assim, não foi o texto dos sonhos, a gente deu um passo muito importante para a simplificação, mas sim, a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Olha, uma outra grande dúvida também criou-se um balaio de gato sobre esse tema é a cesta básica. Então nós recebemos muitas perguntas se de fato a cesta básica vai aumentar, se o brasileiro vai ser onerado em relação à cesta básica. E aí, vai ser ou não vai ser? Então, a gente teve essa questão da cesta básica e é importante a gente falar o seguinte, quando a gente tem uma desoneração ampla, a gente acaba desonerando quem pode pagar. Isso é muito importante as pessoas entenderem também. Se você faz uma desoneração, por exemplo, de peixe, você faz uma desoneração tanto do peixe mais simples, que a pessoa, assim, uma situação financeira vai conseguir comprar, mas você faz também a desoneração de um peixe super caro, de um peixe, daquela coisa toda. Então, não vê quem realmente precisa. Agora, com a cesta básica, a gente viu que ia ter um aumento em alguns itens da cesta básica, alguns outros enfrentariam uma redução. Mas aí, com essa ideia da cesta básica nacional, é que todos esses itens que vão ser definidos ainda numa lei complementar, eles sejam ali, com a alíquota zero, eles não paguem nenhum tipo de IVA. A ideia é interessante, a gente poderia ter caminhado num sentido melhor até, que era a ideia do cashback para quem realmente precisa e tudo, mas eu entendi que, de fato, era o possível para tentar costurar algum apoio ali dentro da Câmara. E em quanto tempo essa reforma vai ser implementada? Obviamente, ainda tem um longo caminho pelo Senado, hoje está sendo votada no segundo turno, enfim, ainda as emendas, tem um longo caminho pelo Senado, mas, de fato, quando o brasileiro vai conseguir sentir o efeito prático dessa reforma tributária? Então, efeito prático vai demorar um pouco. A gente tem uma transição, e aí muita gente também perguntou, por que essa transição tão longa? A gente tem um sistema completamente, que eu costumo brincar, que é um castelinho de cartas. Então, não adianta a gente tentar chegar e tirar uma carta, que vai cair o castelo inteiro. Então, o que acontece? A gente tem alguns benefícios, por exemplo, ligados ao PIS e a COFINS, ou ligados ao ICMS, que a gente não pode simplesmente tirá-los ou mudar a tributação do dia para a noite. Então, isso respeita um pouco. A gente vai ter uma alíquota teste ali em 26, que não vai dar para ver muita coisa, é mais um teste mesmo de arrecadação. 27 começa a valer a CBS, a gente vai começar a ver aí alguns efeitos dessa simplificação, e a partir de 29 começa a progressivamente entrar o IBS. Por que o IBS vai demorar até 29? Porque a gente precisa respeitar alguns benefícios fiscais convalidados pela Lei Complementar 160. Então, como eles vão diminuindo em 29, foi uma carona aí, e aí começa a entrar o IBS dentro de 29 e vai até 32. De forma que a gente vai ter o nosso sistema novo em 33. É muito tempo, mas a gente precisa fazer isso para a gente não correr o risco de ter aí um contencioso desnecessário, de empresas questionando, especialmente a questão dos benefícios fiscais. Então, assim, eu acho que foi algo planejado, isso aí eu não critico, eu acho que foi exatamente o que a gente precisava, mas, enfim, eu entendo quem reclama que é muito tempo. É bastante tempo. E aí, sobre tempo também, você acredita que será necessária uma nova reforma tributária após essa, ou essa já supre as reais necessidades do Brasil? Eu acho que agora a gente vai caminhar com esta. Por exemplo, a CBS e o IBS vão ter base de cálculo idêntica. Isso já é maravilhoso. A separação de IVA dual não é nada mais, nada menos do que uma divisão de arrecadação. Então, tá tudo tranquilo. A gente vai ter a mesma base de cálculo. O ideal é que a gente migre a CBS e o IBS para um IVA único, num curto espaço de tempo. Então, assim, num curto espaço de tempo, que eu falo assim, depois da implementação, passado mais um tempo. A ideia é que a gente consiga avançar. Então, como eu brinquei, essa é uma reforma que a gente está colocando as fundações da casa. Então, a gente está colocando ali onde vai ficar a parede, a pilastra, onde a gente vai montar aquilo ali. Não adianta agora a gente ficar pensando, muita gente está pedindo ou cobrando, não adianta a gente pensar qual é o piso que vai ter essa casa, ou qual a decoração que vai ter essa casa. Vamos devagar, estabelecemos as fundações, estabelecemos onde vai estar o quê, e aí eu acho que a gente tem condição de evoluir dentro, mas não teremos mais uma revolução assim tão drástica quanto foi essa PEC 45.
Outra pergunta que a gente recebe bastante. Bom, o relator Aguinaldo Ribeiro e o autor, né, o autor lá de trás, o deputado Luiz Carlos Raul, eles sempre falam que a gente está caminhando para uma europeização do nosso sistema tributário. Por outro lado, nós temos uma outra corrente política que diz que a gente estamos caminhando para uma venezuelização do nosso sistema tributário. Para onde estamos caminhando de fato? Nós estamos caminhando para um sistema tributário justo e que faça sentido, alinhado com o que a gente tem no mundo. Hoje a maioria dos países hoje pratica a questão do VAT, né, do IVA, do Imposto ao Valor Agregado. A gente está finalmente se situando, porque eu gosto de colocar... as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas nós estamos trocando 5 tributos por 3, porque a gente tem um seletivo também. Estamos trocando 5 tributos por 3, e não é verdade. A gente tem 15 alíquotas de ICMS só aqui dentro de Minas Gerais, 15 alíquotas diferentes. A gente tem inúmeras hipóteses de crédito presumido, inúmeras hipóteses de redução de base de cálculo. Então, assim, a gente está trocando uma complexidade absurda. Imagina quem um investidor estrangeiro que se depara com isso para investir no Brasil. É loucura. Então, é uma loucura. Então, a gente está alinhando isso para a gente tentar ter práticas especiais, até mais transparentes, inclusive. Por isso que eu acho, a gente não está indo ali por um caminho de venezuelização de forma alguma. A gente está caminhando para o que tem de mais moderno em matéria de tributação. Fantástico. Uma última pergunta antes da gente fazer as considerações. O PIX vai ser taxado? Há alguma referência ao PIX na reforma tributária? Não há nenhuma referência ao PIX na reforma tributária, não há nenhuma... muitas pessoas também estão bastante desesperadas com relação ao Simples Nacional. O Simples Nacional vai continuar existindo. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram, mas e o crédito? A pessoa que comprar serviços ou alguma coisa do Simples Nacional vai poder tomar crédito daquele tributo que foi pago pelo Simples Nacional. Então, assim, calma, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, e sem esse desespero. A gente vai ver, invariavelmente, daqui a 6 meses, até porque está no texto da PEC, a reforma sobre a renda. Aí, sim, a gente vai ver algumas mudanças, e aí a gente pode ver alguma mudança com relação a dividendos, enfim. Por enquanto, a gente está falando só de consumo, não tem nada de PIX, não tem nada disso. Não, fantástico. E, por fim, o que você enxerga do Brasil após essa reforma tributária, para a gente arrematar? Eu acho que, finalmente, a gente deu o passo que a gente tanto precisava, especialmente para a simplificação. A gente, com o nosso sistema absolutamente único, aquele sistema em que a gente precisa ficar 20 anos discutindo as coisas no STF, e que isso traz tanta insegurança jurídica, a gente simplificando essas regras, simplificando como é que isso funciona, a gente já ganha muito em competitividade. São muitos estudos que falam sobre os ganhos no longo prazo, no médio e no longo prazo, de uma simplificação. A gente viu a Índia experimentando isso, quando fez a reforma tributária dela, se não me engano, há 5, 6 anos atrás. Então, assim, é um passo que a gente está conseguindo, e eu espero que a gente consiga um ambiente de negócios muito melhor, muito mais favorável, até porque essa parte tributária vai ficar muito mais transparente. Fantástico. Bom, acompanhe o Ranking dos Políticos nas redes sociais, sigam a Duquesa de Tex nas redes sociais, @Duquesa de Tex, tudo junto. Carol, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito mesmo. Da mesma forma, como eu disse, não é o texto dos nossos sonhos, haveria muita coisa para ser feita, é fato, reforma tributária é um ambiente complexo, mas reforma tributária todo mundo tem a sua também, né? Foi o texto possível, dentro da possibilidade, com muitas exceções, mas é o texto possível e necessário para a gente caminhar ao futuro. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação e acompanhe o Ranking dos Políticos nas redes sociais em políticos.org.br. Obrigada, até mais, gente.